pode começar criando o material do líquido. Então vou chegar aqui próximo da garrafa e vou desabilitar por enquanto a garrafa e a tampa. Só desliguei ali naquele visto. Me concentrar num objeto de cada vez. Então eu vou aqui no Create New Material, vou dar 2 cliques e chamar isso aqui de líquido. Aí, como eu quero fazer um absinto, eu vou meio que puxar as cores para verde. Então aqui no Color eu vou clicar, escolher um verde aqui, verde bem saturado, dá um OK. Acho que pode ser um pouco mais escuro. Eu quero ligar também a transparência, né? Líquido é transparente, então eu vou entrar em transparência, ligar a transparência, só que eu vou dar um nível de refração aqui. Acho que vou botar 1,5, fazer bastante refração. Só que para ele ter a coloração mais esverdeada, eu vou colocar um pouco desse Absorption Color, desde branco, a gente pode mudar isso para verde também. Já começa a aparecer ali, né? Acho que mais saturado um pouco para o líquido. Eu vou experimentar esse modo aditivo para ver se ele não fica um pouco mais claro. Eu gostei mais do resultado assim. Talvez aumentar um pouco o especular, o reflexo da luz, né? Então vou vir aqui no especular, aumentar aqui o height para uns 90%, só que de repente afinar um pouco para ele não ficar tão espalhado essa luz. Reduzir aqui o width para uns 20%. E vou colocar esse material aqui no líquido, só para ver como é que está ficando. Então vou arrastar aqui, fazer um render. Ele está meio transparente. Tentar deixar um pouco mais. Quem sabe aqui esse Absorption Distance, deixa eu tentar diminuir para ver o que acontece. Acho que diminuir ele fica menos transparente ainda. Quem sabe aumentar 150. Agora parece que ele está mais transparente um pouco. Deixa eu só voltar aqui no Color, quem sabe tentar deixar essa cor um pouco mais escura só. O item que eu gosto de deixar ligado quando você está mexendo assim com materiais é esse Interactive Render Region. E você pode fazer esse quadradinho e ficar renderizando isso em tempo real. Você tem essa setinha aqui que você controla a qualidade do teu render. Vou deixar um pouquinho mais alto, porque agora eu posso ir alterando aqui e vendo em tempo real o resultado, né? Tempo real entre aspas, né? Dá um render quando você dá um OK. Então, vou achar aqui um nível de verde. Deixa eu olhar minha transparência aqui. Deixa eu botar um pouco menos desse Absorption Color. Quem sabe pegar uma cor mais escura para ver o que acontece. Mais clara. Eu gostei mais claro mesmo, porque ainda tem mais a garrafa. A garrafa eu vou fazer um pouco mais escuro. Acho que o especular tá beleza. Deixa eu só ver se ligar o reflexo com um mapeamento de Fresnel, se ele fica um pouco mais realista. Eu acredito que sim. O líquido vai refletir, né? Só que a gente pode reduzir um pouco esse reflexo para não ficar tão intenso. Então eu vou pegar esse Mix Strength para misturar com a cor. Só que quando ele está em branco, o branco ele aumenta o reflexo. Então eu transformo ele em preto. E agora eu vou misturar a textura do Fresnel com o preto. É só diminuir esse Mix Strength. Isso aqui é como se fosse uma opacidade de um layer, né? Então pode ver que quanto mais eu diminuo, mais ele está se misturando com o preto. Ou seja, está matando o reflexo. Vou deixar aqui, quem sabe, uns 30%. Tem um pouco de reflexo. Eu acho que de líquido aqui está beleza. A gente ainda também não tem as luzes e os outros objetos para refletir aqui. Então acho que vai ficar melhor ainda quando tiver. Vou deixar assim por enquanto. Posso fechar aqui. E o líquido, a princípio, é isso. Agora a gente pode começar a fazer um para a garrafa. Então eu vou ligar a garrafa e criar um novo material. Acho que para não começar tudo de novo, eu posso duplicar esse do líquido, segurando Ctrl e arrastando aqui para o lado. Vou só renomear isso aqui para garrafa. E vou dar 2 cliques.
Posso já colocar esse material aqui na garrafa, para ir vendo como é que está ficando. Aqui no Color, eu vou começar, na verdade, tirando aquele aditivo da transparência, para ficar uma transparência mais escura mesmo. O Absorption Color eu posso deixar um pouco mais escura. E a distância aqui eu vou diminuir um pouco, sabe, voltar para um 100%. Aí no reflexo, eu acho que eu posso aumentar um pouco o reflexo. Então eu vou aumentar esse Mix Strength por uns 50%. Talvez a cor aqui eu vou deixar um pouco mais clara. Embora agora que a gente tirou essa transparência do modo aditivo, essa cor aqui não vai fazer efeito nenhum, né? Então não adianta mexer aqui. Deixa eu voltar para a transparência. E quem sabe se a gente botar um pouco de cor aqui na transparência. Vou colocar um pouquinho de verde. Fica um pouco interessante, deixa eu diminuir um pouco mais. Bacana. Acho que também a gente pode mudar o índice de refração para ficar um pouco diferente só do líquido. Quem sabe 1,1 para ver. Deixa eu fazer um pouco maior, 1,8 então. Ou 2. Acho que uns 2 aqui tá interessante. Mas deixa eu voltar para 1,8. Ok. Acho que para a garrafa aqui a gente pode manter isso aqui por enquanto. Depois a gente pode ajustar mais um pouco quando tiver as luzes. Só vou começar um novo material também para tampa. Então vou ali em Create New Material e chamar isso aqui de tampa. Já vou colocar esse material aqui na tampa e ligar ela, né? E agora vou dar atenção aqui para a tampa. Até posso reduzir agora essa janelinha. E aqui para a cor eu quero escolher uma cor verde também. Um verde escuro. Eu quero que essa tampa pareça um pouco metálica, então eu vou ligar o reflexo. Só que aqui ele está refletindo totalmente, né? Eu quero que na cara dela não reflita tanto, para a gente justamente ver um pouco da cor. Então eu vou mapear o reflexo também pelo Fresnel. O Fresnel é como se fosse um gradiente de profundidade, né? Então nas bordas dos elementos aqui elas vão refletir mais, e na cara do objeto aqui ele não reflete tanto. Outra coisa que eu quero fazer é regular um pouco esse especular aqui, deixar ele um pouco mais fino, quem sabe. Então eu vou aqui no especular, aumentar esse height, para deixar ele um pouco mais forte, quem sabe uns 70%, e reduzir aqui no width, para deixar ele um pouco mais fino, um pouco mais 40% mais ou menos, 35%. Ok, e só para ele não ficar tão lisinho assim que nem ele tá, eu quero dar um pouco de textura para isso daqui. Então aqui no especular a gente pode colocar uma textura. Eu vou criar um layer, que daí eu posso empilhar várias texturas dentro do mesmo objeto. Então coloquei um layer, ele está vazio por enquanto. Vou entrar dentro da palavra layer e vou colocar primeiro um noise. Então dá de ver que ele já colocou um noise e já deu uma ondulada aqui no especular. Deixa eu só aumentar um pouco mais a qualidade. Então eu vou aqui no shader colocar um outro noise. E esse noise aqui de cima a gente pode escolher um outro padrão aqui no canto. Deixa eu escolher, pode ser esse daqui. Só que eu vou diminuir um monte a escala, em vez de 100%, quem sabe uns 25%. Fica bem menor, um pouquinho mais, 10%. Ok? Só que aqui ele está usando só essa textura. Como aqui nesse layer a gente tem praticamente que nem o Photoshop, os blending modes e opacidade, você consegue misturar. Eu vou experimentar colocar um overlay para ele misturar os dois aqui. Eu vou experimentar um multiply ou um screen, ver qual que fica mais legal. Eu gostei mais do resultado do screen, que ele faz só uns pontinhos aqui. Acho que eu vou adicionar mais um noise. Só diminuir agora essa escala aqui para uns 5%.
que é uns 2%, pontinhos bem pequenos. E também usar aqui um Blending Mode. Deixa eu experimentar um Multiply, um Screen e um Overlay. Acho que eu gostei mais do resultado do Overlay. Deixa eu só experimentar reduzir pela metade, aumentar. Não deu muita diferença, vou deixar mais ou menos aqui em 75%. Aí a gente consegue ver bem próximo aqui que ele fica tipo uma texturazinha, ó. Só para ele não ficar muito liso. Se a gente quiser acentuar mais isso daqui, às vezes até pode colocar um bump, mas eu acredito que tá bom aqui do jeito que tá. Então eu vou voltar aqui e ligar esses coisinhas que eu tinha desligado, tirar esse Interactive Render Region, dar uma olhada aqui na garrafa, como é que tá ficando. Beleza. Eu acho que agora a gente pode começar a trabalhar o rótulo. Esse rótulo eu já deixei pronto, né? Então eu vou criar um novo material para criar o rótulo agora. Create New Material, chamar de rótulo. Aqui na cor do rótulo eu vou na reticências e ali na pasta do... E aqui eu tenho esse rótulo .png, eu vou abrir ele. Ele vai perguntar se eu quero fazer uma cópia, eu vou dizer que não. Então aqui já está associado ao meu rótulo. Porque como ele vai ser tipo de papel, eu quero trocar o tipo de iluminação dele aqui embaixo. Em vez de Blim, eu vou usar o Oren-Nayar. Eu acho mais indicado para usar para coisas orgânicas, né, como se fosse papel. Aqui no especular eu vou abaixar um pouco, esse aqui, abaixar um pouco o nível de especular, estender um pouco mais a área aqui do reflexo da luz e colocar uma textura aqui por cima. Eu estou pensando em já copiar a mesma textura que eu fiz para a tampa e só modificar os itens lá dentro. Então eu vou aqui na tampa, vim aqui nesse layer e copy channel, volto para o rótulo, aqui na textura, paste channel. Só que para me regular é bom a gente estar com o Interactive Render Region. Eu vou só fechar aqui por enquanto e colocar primeiro o rótulo aqui por cima. Então eu vou pegar o rótulo, colocar também em cima aqui da garrafa. Então a gente tem um layer por baixo, um material por baixo e um material por cima. Só que esse de cima agora a gente vai ter que ajeitar ele para ele ficar só na frente aqui da garrafa. Então para isso eu vou na visão F4, que eu tenho certeza que é a visão bem de frente da garrafa. Eu quero o rótulo bem aqui, né? Só que eu não consigo enxergar o rótulo desse modo de visualização. Eu vou aqui no display e vou mudar para Garalt Shading. Tá nossa garrafa. Eu seleciono a garrafa e o tag da textura e entro aqui no modo de edição de texturas. A primeira coisa que eu vou fazer é trocar a projeção aqui, clicando nesse tag, e trocar a projeção de UVW Mapping para cilíndrico, né, para fazer o cilindro aqui da nossa garrafa. Outra coisa que eu estou notando, ele está repetindo o rótulo depois que ele acaba. Isso é por causa desse tile. Eu vou tirar o tile e ele faz isso só uma vez. Agora, se eu usar minhas ferramentas de edição, eu posso mover esse rótulo, posso girar, escalonar e fazer o que eu quiser. Então eu vou pegar minha ferramenta de escala, clicar numa área aqui que não tem nada, começar a achatar esse rótulo aqui e ir girando ele até ele ficar bem de frente. Vou pegar uma escala aqui, tentar esticar um pouco mais aqui para baixo, diminuir mais um pouco o tamanho. Ok, deixar virado para frente. Só tentando acertar a proporção aqui no olho mesmo. Deixa ele bem viradinho aqui de frente. Beleza. Acho que tá bom o ajuste. Posso sair do modo de edição de textura, voltar para o meu Model Mode. E aqui está o rótulo. Deixa eu voltar para o F1. E agora a gente consegue ver aqui
toda a garrafa. Deixa eu dar um render. Beleza, tá funcionando. Agora eu só vou chegar mais próximo aqui pra gente editar o especular desse papel aqui. Então eu vou chamar de novo o Interactive Render Region. Deixa eu achar um ângulo que eu veja bem a luz aqui, rebatendo no papel. Esse lado aqui. Ok. Então eu vou só editar aqui o rótulo. Entrar aqui no especular. E vou olhar um a um. Primeiro, esse primeiro noise aqui é só para fazer umas manchas. Sabe diminuir um pouco o tamanho, botar uns 50%. Fazer as manchinhas menores. Aí a gente tem um segundo noise faz um monte de pontinhos. Acho que eu vou diminuir um pouco mais, quem sabe a escala em 5%, acho que 2%, 3%, ok, um monte de pontinhos. Agora esse último noise acaba adicionando mais pontinhos, que eu vou deixar bem menos aqui a intensidade dele. Tá interessante, tem uma texturazinha, né, para não ficar. Acho que só esse último noise aqui agora é que tá muito forte. Acho que eu vou diminuir um pouco a escala do preto e branco, vou deixar ele um pouco mais cinza, ele acaba não fazendo tanta alteração. Agora acho que tá ok. Então posso voltar aqui e fechar. E agora a gente tem aqui o nosso rótulo. Deixa eu só tirar o Interactive. Agora o cenário, só para a gente não levar muito tempo para fazer, eu vou usar um preset de madeira para colocar no fundo. Então eu vou vir aqui no Content Browser, vou vir aqui em Presets, Light, Materials e achar aqui a aba de Wood, madeira. A gente tem alguns presets de madeira, posso escolher algum, deixa eu só aumentar aqui para ver qual que eu vou escolher. Eu vou usar esse Wood Packet mesmo, só vou arrastar esse material para cá. E agora eu posso colocar ele em cima aqui do meu cenário. Ok. Só que dá de ver que parece que está um pouco grande aqui, eu vou diminuir um pouco o tamanho, aumentando o número de tiles aqui. Em vez de um tile, quem sabe um 5, foi demais, quem sabe um 3, um 4. Um 4 está de bom tamanho. Se a gente fizer um render, a gente vê agora todo o cenário aqui com a garrafa. Agora a gente pode começar a fazer a parte da iluminação aqui da cena.